Então, bom dia a todos, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa 16ª reunião de ATPC, né, agora focados mesmo na recuperação e aprofundamento da aprendizagem. É o nosso trabalho desses dias, né, e dos próximos também, que nós sabemos que nossos alunos precisarão muito deste apoio, né, pedagógico de nós, professores. E hoje falaremos sobre estruturação também de sequência de atividades, que é uma coisa bem importante no trabalho de todos, né, como sequenciar, como dar estrutura e dar base a uma sequência didática. E também teremos outros assuntos aí que estão, né, em voga atualmente. Então, eu só vou pedir para o meu amigo Rafa. Hoje nós estamos também com a PCNP de Educação Física, a professora Terezinha. Daqui a pouco ela vai dar um bom dia. Eu só vou pedir para o Rafa falar sobre os comandos do Teams. E aí nós damos prosseguimento. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, bom dia a todos. Lembrando do nosso bit.ly, bit.ly/linguagens Miracatu. Informamos que estamos com um total de 97 questionários respondidos. Lembrando que esse questionário pode continuar sendo respondido por todos, tá certo? É importante a participação de vocês para poder sabermos quais estão sendo as dificuldades dos senhores, quais são as necessidades e as sugestões para podermos aplicar no nosso ATPC. Lembrando que o chat está disponível, então caso queiram interagir, poderão fazer via chat ou também pelo bit.ly, tá certo? O nosso menu de desktop, todos já conhecem, tem o chat e a solicitação da palavra. Também vocês podem levantar a mão no momento de explanação, caso vocês queiram fazer algum apontamento ou contribuir de alguma forma. A câmera e o microfone ligados ou desligados, então solicitamos que todos deixem as câmeras e os microfones desligados para poder facilitar o tráfego de dados. Alguns professores têm dificuldades nessas transmissões de dados por causa da grande quantidade de câmeras abertas, né, e microfones funcionando. E solicitamos que, quando terminar a reunião, por favor, clicar no telefone vermelho para desligar a chamada. E pelo celular, o nosso smartphone, o menuzinho que nós utilizamos como é de praxe. No canto superior direito, nós temos o chat para poder escrever, e a mão está oculta nos 3 botões ao lado do telefone desligado. Então, para que você possa solicitar a palavra via smartphone, basta clicar nesses 3 botões, vai abrir um submenu, e aí é só clicar no pedir a palavra. E botões de câmera e microfone ligados e desligados também. Ok, pessoal? Então, passaremos a palavra para a nossa supervisora de ensino que está presente, professora Edililde. Super, bom dia, a palavra é sua. Bom dia, Rafael, bom dia a todos. Me ouvi bem, né? Estão me ouvindo bem? Tá, Sim. Mais um dia, né? Mais uma manhã, estamos aqui com todos vocês, nossos professores da área de linguagens. É sempre uma alegria, e como a Simone falou do coração dela, sempre estamos, né, palpitando, porque temos essa vontade, né, de fazer um trabalho que venha de encontro com as necessidades de cada um de vocês. Portanto, como a Simone também já disse, os assuntos a serem tratados hoje, eles são sempre os mais urgentes, os que estão em pauta e os que precisam mesmo para aprimorar a prática de cada um nesse atendimento aos nossos alunos, ainda que remoto. Então, eu desejo que essa manhã seja muito produtiva, como eu sei que será. De antemão, eu parabenizo a nossa equipe da diretoria de ensino, vocês, PCNPs, que são excelentes e que preparam tudo com tanto cuidado.
Um grande abraço a vocês, professores, que nós sabemos da dedicação, também desse cuidado e levar o melhor para o nosso aluno, para que ele consiga desenvolver as habilidades essenciais. Então, que nós tenhamos essa manhã produtiva e que vocês possam sair melhores do que chegaram, com mais ideias e com mais vontade de trabalhar e de desenvolver essas habilidades dos nossos alunos. Muito obrigada e passo a palavra. Obrigada, professora Ednilde, obrigada por estar sempre conosco, né? Eu falo que é muito importante, nós nos sentimos muito felizes com a presença da supervisora Ednilde conosco. Obrigada a você, Silvia. Nós vamos passar a palavra agora para a PCNP Suzana, que ela fará a leitura da pauta, e depois a gente passa para os próximos bons dias. Com você, Su. Bom dia a todos e todas, né? Vamos para mais um dia. Então, a nossa pauta de hoje, ela está, né, justificada pela resolução SE 72, de 16 de 12 de 2019, pela resolução SEDUC de 18 de 13 de 2020. Temos como objetivo de dar continuidade às ações de formação pedagógica, visando o engajamento dos alunos nas atividades escolares não presenciais. Proporcionar momentos de estudos pertinentes à prática pedagógica, que são as habilidades essenciais e habilidades de suporte, né, que vai trazer para nós a estruturação de sequências didáticas. Orientar os docentes quanto às ações pedagógicas vigentes. Então, o nosso objetivo geral, né, temos como os objetivos gerais de hoje, é o drop literário, acróstico Educação Especial, pela nossa querida professora Maria Alice, né, que leciona na escola de E. Pedro Barros e E. de Três Barras. Cronograma das formações de recuperação e aprofundamento pelo PCNP Rafael, formação de estruturação das sequências de atividades do material Aprender Sempre, do 8º ano de Educação no Ensino Fundamental, pela PCNP Simone. E formação também pelas habilidades essenciais de arte, material de recuperação e aprofundamento, PCNP Rafael. E também teremos hoje, né, a PCNP Daniela, falando sobre as Olimpíadas da Língua Inglesa, tá, professores de inglês aí. E também teremos, né, com a PCNP Suzana, que sou eu, as congratulações às escolas sobre o concurso de redação do Hospital de Amor. E também um informativo importante, tá? Temos aí o Enem, hashtag Tamo Junto, pela PCNP Daniele, que vai estar retratando para nós, tá bem? Um bom dia e que tenham um bom aproveitamento, tá? Passo a palavra. Antes de darmos continuidade, gostaríamos de passar a palavra para a PCNP Terezinha, para ela dar um bom dia e passar algumas informações referentes à parte de educação física, e aí daremos continuidade à pauta. Por gentileza, Terezinha, a palavra é sua. Bom dia, Rafael, bom dia a todos, aos professores, todos, de educação física também. Estou retornando de uma longa licença-prêmio, né? Estou parada desde março. Estou me, assim, adaptando ainda com Teams, com esses aparelhos aqui, mas o que os professores precisarem de mim, tá? Aí no próximo ATPC, vamos ver se a gente prepara para você na área de educação física, tá? Então sejam todos bem-vindos e obrigada. Obrigada, Rafa. Obrigada, Tere. E passamos então agora a palavra à professora Maria Alice. Professora, bom dia. Bom dia a todos vocês, tá? Eu agradeço pela oportunidade, né, de estar presente, porque no dia de uma das reuniões aí,
de momento me veio na cabeça um acróstico, e eu fiquei assim muito impressionada, né, de ter montado muito rápido, né. Aí eu peguei e conversei com a Simone. Falei, Simone, mandei para a Silvia, minha CLP, e falei que eu gostaria de estar fazendo esse acróstico em homenagem a todos os professores de educação especial, aos nossos alunos especiais, né, que é a minha área. Então, a Simone me convidou para que eu participasse do Drop Literário, e ontem, infelizmente, eu não pude, mas aí eu agradeço pela oportunidade de hoje, tá? E agradeço de carinho por vocês estarem me dando essa oportunidade. Educação especial. Estamos enfrentando dias muito difíceis, mas um dia teremos a certeza de que logo todos os profissionais da educação e nossos alunos estaremos voltando com muita alegria para o nosso momento de encontro pessoal. Em nossas escolas, seremos mais fortes, para podermos juntos estarmos novamente, concretizando os nossos sonhos. Imagino o quão grande será a nossa alegria em podermos levar as nossas vidas escolar e social com saúde e paz em todos os sentidos. Então foi quando eu pensei na pandemia, desses nossos alunos estarem em casa, né? Foi como eu falei, eu gostaria muito de voltar, mas não sei se eu consigo, porque a minha idade é avançada, são vários problemas de saúde, né? Mas se for preciso, né, eu voltarei, foi o que eu falei na escola, porque eu não tenho, gente, mais aquele atestado. Eu só encaminhei e não sabia que tinha que encaminhar para a escola. Então, eu não acho, devido aos meus problemas de saúde, eu estou com um problema sério de depressão, né? Mas, se for preciso, eu agradeço, porque eu sei que lá eu vou melhorar, lá eu vou estar enturmada, mas eu sei que não vão me deixar eu entrar, isso eu tenho certeza, e que também nossos aluninhos, eles são de risco, né? E a gente sabe que talvez não possa. Mas eu agradeço muito, muito, muita oportunidade. Um beijo em todos, que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que Deus continue nos iluminando em tudo na nossa vida e que nós possamos ser muito fortes neste momento tão difícil que nós estamos passando. Obrigada e passo a palavra. Obrigada, Maria Alice. Deus abençoe. Lindo o seu acróstico. Lindo, Alice. Muito lindo. Obrigada, meu amor. Obrigada. Bem, pessoal. Obrigado, sim. Então, dando continuidade, nosso cronograma de formação e recuperação e aprofundamento, só relembrando os horários, né, e os grupos de ATPCs, nós estamos retomando a semana A e na semana que vem nós teremos novamente a semana B, com a formação das pautas referente à recuperação e aprofundamento pela EFAP e pelas unidades escolares, tá certo? Então, lembrando que o cronograma de formações sobre as sequências de atividade 1 finalizaram, né? Finalizaram esta semana. Então, nós temos aí um exemplo do que foi desenvolvido pela SEDUC através do Centro de Mídias, com a formação de formadores, formação de professores, anos finais de ensino médio e anos iniciais. Então, acreditamos que até o momento não veio mais nenhuma informação da SEDUC, acreditamos que este cronograma de formação se repetirá para as sequências de atividades 2, que estarão acontecendo na próxima semana, ok? Então, passamos a palavra a você para poder falar um pouquinho sobre a estruturação das sequências de atividades do material Aprender Sempre, destinados ao 8º ano do ensino fundamental. A palavra é sua. Obrigada, Rafa. Olhando o chat aí, Rafa, o professor Rogério colocou perguntando se travou. Deve ser algum probleminha lá na internet dele, né? Porque para mim, pelo menos, está tudo ok aqui, até o momento. Né? Então, professor Rogério, acho que tem que sair da reunião, seria isso, Rafa? Isso, por gentileza, deslogue e retorna novamente para a reunião para verificar se atualiza para você, por gentileza.
E caso aconteça também mais alguma dificuldade técnica com alguém, nos alerte pelo chat, por favor, para podermos ter a informação e poder orientar. Obrigado. Isso. Bom, queridos professores, estão agora conosco. Então, nós vamos falar um pouquinho, assim, pegando um compilado do que está sendo falado agora no Centro de Mídias, né, no nosso trabalho com a recuperação e aprofundamento dos nossos alunos. Nós falaremos um pouquinho sobre a estruturação de uma sequência didática focada em alunos de 8º ano do ensino fundamental. Porém, nós sabemos, assim, que o nosso currículo é um currículo espiral, né, gente, que ele vai e volta várias vezes, então nada impede que vocês possam fazer adequações nessa sequência didática que sirva para os alunos de 9º ano, de 7º ano, tá? Porque nós utilizamos nessa sequência habilidades essenciais para o 8º ano e também apresentamos as habilidades de suporte, também que encadeiam a situação de aprendizagem aí proposta. Tá bom? É muito importante falar que o conteúdo do 8º ano, né, a gente sabe, é um dos conteúdos. Sim, está dando interferência. Pelo menos, ao meu ver, ele é complexo porque ele entra em muitas estruturações de análise linguística. Então, nós estamos falando do 8º ano, onde a gente tem como objetos de linguagem as análises linguísticas, né? Então, nós vamos falar também sobre isso um pouquinho hoje, tá? Então, professores de 8º ano, professores do ensino fundamental, eu acho que nós vamos conseguir dar uma visibilidade maior para como que a gente consegue chegar numa estruturação que contemple várias habilidades, tanto de suporte quanto habilidades essenciais. Pode passar, por favor, Rafa? Lembrando que é uma sequência didática que também pode ser utilizada para o ensino médio, tá? E eu tentei também fazer uma conversa aí com as outras disciplinas, né, com as outras áreas do currículo. Então, pensando nisso, também pegamos atividades em que o professor de história pode se ver aí, o professor de arte, até mesmo o professor de educação física e também, por que não, o de inglês também. Então, nós fizemos um recorte, pessoal, da matriz de habilidades, que é este documento que todos, né, nós encontramos lá nos materiais da EFAP, tá? Aliás, tudo que nós fizemos hoje está pautado dentro daqueles materiais que estão lá na EFAP. Bom, pode passar, Rafa? Aí fizemos um recorte esse daí, quando a gente abre lá na EFAP, ele aparece língua portuguesa e matemática, mas aí nós pegamos só da nossa área, né, que é a língua portuguesa. Então, nós fizemos um recorte da habilidade, uma habilidade essencial de 9º ano, tá? Eu acho que você já passou, né, Rafa? Sim, estamos na análise linguística semiótica, habilidade. Ok. É que ele não passou para mim. Você pode falar, por favor, do código alfanumérico? Ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, língua portuguesa, habilidade 54. Analisar os efeitos de sentido decorrentes da interação entre os elementos linguísticos e os recursos paralinguísticos e cinésicos, que funcionam como modificadores, percebendo sua função na caracterização dos espaços, tempos, personagens e ações próprios de cada gênero narrativo. É isso aí. Essa é uma habilidade essencial, gente, que aparece no 3º bimestre dos 8º anos, tá?
Porém, né, como ela é uma habilidade, como está demorando para passar para mim, gente, eu vou abrir aqui no meu celular o slide, Rafa. Bom, então vamos falando dessa habilidade, né, gente? Ela tem como código alfanumérico o EF69, então ela é uma habilidade onde nós podemos trabalhar de sexto ao nono, ela aparece de sexto ao nono, e o número dela, de língua portuguesa, é a habilidade número 54. É uma habilidade essencial, então ela tem permeado, a partir dela, habilidade de suporte, tá? Então, como objeto de conhecimento, nós vamos utilizar a análise linguística e semiótica nesta sequência em especial, tá? Bom, então vamos iniciando a nossa sequência didática, tá? O texto trabalhado, gente, é um texto chamado Navio Negreiro, de Castro Alves, e ele tem um canto dele, todos nós sabemos, né? Quem já viu a obra O Navio Negreiro, ele é subdividido em 6 cantos, 6 grandes cantos, né? E este texto, ele tem um fragmento, quer dizer, um canto dele está na página 16 do material Aprender Sempre, de 8º ano, tá? Então, nós escolhemos este canto, que nós vamos ver já já. Então, assim, antes de nós analisarmos, de nós pegarmos o texto Navio Negreiro, a gente tem que fazer algumas perguntas que agora nós estamos chamando de questões disparadoras, né, que na verdade é aquele que nós já conhecemos, né, como ativação do conhecimento prévio. Então, algumas questões que podem nortear aí o trabalho ao iniciar, né, ou antes de nós iniciarmos propriamente dita a sequência didática. Então, perguntar para os alunos se eles conhecem a obra, de acordo com o título, o Navio Negreiro, né, do que essa obra vai se tratar, o que seria um navio negreiro, como devem ser as personagens. Podemos perguntar se é um texto atual, se atualmente é possível haver um navio negreiro, ou se há um navio negreiro hoje, né? E o autor, se já ouvimos falar dele, se já lemos algum texto, ou se os alunos mesmos já assistiram algum vídeo sobre alguma obra do Castro Alves, né? O autor Castro Alves. E aí, passando o próximo slide, nós temos já a sequência, pegando na sequência a atividade número 2, né? Onde nós vamos propor aos alunos a leitura do texto. A leitura desse texto que está lá no material Aprender Sempre, tá? Então, nós podemos propor, aqui nós separamos 3 modalidades de leitura, que é a leitura silenciosa, né? Muito importante, porque ela mobiliza a concentração, mobiliza a compreensão, tem pessoas que só conseguem ler com os olhos, né? Então, esse tipo de leitura é muito importante que nós façamos a proposta para os alunos. Temos também a leitura em voz alta, lembrando que é um texto com uma alta carga dramática, então isso é bem legal propor essa leitura em voz alta. E também propormos a leitura compartilhada. A leitura compartilhada, gente, é uma leitura mais específica para o professor. A gente costuma falar que a leitura compartilhada, ela é o professor modelizando para o aluno. Então, quando eu modelizo com uma postura, com um modo próprio de ler, não é? Eu estou instigando os meus alunos à prática de leitura também. Então, é muito importante esse tipo de leitura ser oferecido para os alunos sempre. Eu, Simone, leio, né? Os alunos prestam atenção e depois nós vamos conversar sobre o texto, tá? Isso é importantíssimo. Passando o slide, né, nós temos aí um desenhinho aí já adequado aos novos tempos, né, os alunos com máscara, a professora também com aquele face shield, né, que as escolas, né, algumas escolas estão recebendo. Essa daí é um tipo de leitura, é uma modalidade de leitura que a professora está fazendo com eles, compartilhada.
Quer dizer, a gente percebe ali, ó, uma aluninha está acompanhando a leitura, né, e os demais estão prestando atenção na professora, né? Isso é muito importante. Leitura compartilhada é o professor que encanta o aluno com a sua leitura. Eu sempre gosto de falar isso. Como é gostoso a gente ver uma pessoa lendo de forma proficiente, de forma autônoma, né? E a gente se encanta e parece que você viaja no mundo daquela leitura e você compreende melhor. E os alunos, consequentemente, né, eles vão tentar imitar a professora lendo. Quando você lê com autonomia, encanta, então instiga o outro a ler também, né? Pode passar, Rafa, slide. Aí nós temos aqui, pessoal, um recorte deste texto que está lá no nosso material Aprender Sempre do 8º ano. Eu até coloquei ali página 16, né? O Navio Negreiro, de Castro Alves. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia e deixa transformar-se nessa festa em um manto impuro de bacante fria. Meu Deus, que bandeira é esta, que impudente na gávea tripudia. Silêncio, musa, chora, e chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde pendão de minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra, foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha, fatalidade atroz, que a mente esmaga, extingue nesta hora o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu nas vagas, como um íris no pélago profundo. Mas é infâmia demais da etérea plaga. Levantai-vos, heróis do mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. É esse canto que nós temos lá no nosso material e que quando eu leio de forma até dramática que o texto pede, e isso é muito importante falar para os alunos, frisando as pontuações, né, frisando as palavras que pedem que sejam mais efetivamente faladas e lidas, né, o aluno até percebe que, nossa, professora, às vezes a gente até se emociona, e isso é muito importante, mostrar que um texto tão antigo, não é tão antigo que eu quero dizer em termos de tempo, né, ele é bem já de 1869, mas ele pode ser tão atual, né. Então, esse é o pedacinho que nós pegamos do Aprender Sempre. E aí, aqui uma informação para nós, professores, mas também para os alunos, né? O Navio Negreiro é uma obra do escritor baiano Castro Alves, romântico, né? Que nasceu em 1847 e nos deixou muito precocemente em 1871. E foi publicada no ano de 1869, trata-se de uma poesia, importante frisar o gênero para as crianças, é uma poesia abolicionista, onde o autor aborda o tema da escravidão no Brasil. Pode passar, Rafa? Então, nessa etapa, pessoal, após concluírem a leitura, vamos conversar com os alunos sobre a história contada no texto, né? Já é aí o item 3 da nossa sequência. O que acharam do texto, se ele conta uma história, que elementos ele traz para que nós possamos perceber que ele é uma história, né? Aí a gente, nesse momento, a gente perceba, esperamos que os alunos percebam a estrutura narrativa, não é? Tem personagens, tem um narrador, há alguns acontecimentos, né? Em algum lugar, sim, isso são elementos narrativos importantes de ser citados para o aluno. Tá? Pode passar, Rafa? Bom, no ponto 4, já estamos no passo 4 da nossa sequência.
Aí é a apresentação de um vídeo, né? Estamos em momentos aí tecnológicos, né? Os alunos estão, alguns deles estão tendo acesso, então é importante que nós tenhamos essa proposta para as crianças também, de atrelar um vídeo àquilo que a gente está, o texto que a gente está trabalhando, né? Tem muita coisa na internet, no YouTube, então nós fizemos o recorte de um. E aí, aqui, que eu falei de nós conversarmos com as outras disciplinas e áreas, né, tem um convite, né, convide o professor ou a professora de história para assistir também, para que possa contextualizar com os alunos, historicamente, as cenas do filme. Então, de repente, se eu estou fazendo esse texto com os alunos do ensino médio, eu posso também conversar com o professor de sociologia, né, para ele também fazer assistir com os alunos e fazer esta interdisciplinaridade, né, com as crianças. Pode passar, Rafa. E aí, pessoal, após lemos o canto, não é, do Castro Alves, do Navio Negreiro, vimos o vídeo, né, o ponto 5 da sequência é só um adendo na atividade, tá? É importante que nós enriqueçamos o poema com informações sobre a questão da escravidão no Brasil, as condições que os negros eram trazidos, as humilhações sofridas, os maus tratos que eles sofriam quando chegavam aqui no Brasil, o tráfico de pessoas, as rotas marítimas mais usadas. E após isso, depois dessa conversa com os alunos, né, fazemos uma análise do vídeo sob a ótica dessas questões e trazendo as reflexões dos alunos a respeito deste assunto, e aí é legal que os alunos registrem no caderno essas impressões, reflexões que eles tiveram. Pode passar, Rafa. Bom, o ponto 7, aí é importante destacar, gente, quando nós trabalhamos a inserção de vídeos, ou mesmo de linguagens, né, com essa habilidade essencial, nós estamos trabalhando, estamos mobilizando uma outra habilidade de suporte, que é a habilidade F69, né, do ensino fundamental, e ela é a LP04, que é identificar as análises dos efeitos de sentido que fortalecem a persuasão nos textos publicitários, relacionando as estratégias de persuasão e apelo ao consumo com recursos linguísticos discursivos utilizados como imagem, tempo verbal, jogo de palavra, tá? Neste caso aqui, é o vídeo, então ele também mobiliza essa análise de efeito de sentido lá atrelado ao texto, tá? Pode passar, Rafa. Ao ponto 8 da sequência, vocês viram, gente, é uma sequência, é um texto que ele dá, assim, muito assunto, mobiliza vários tipos de habilidades, né, e fica bem legal que fica um assunto abordado de forma bem ampla, tá? Então, aí a gente vai chegar na parte das imagens, onde nós podemos aqui também conversar com os professores de arte, né, para que nós consigamos atrelar essas atividades com os professores da disciplina de arte também. E é importante na análise de imagens, pode passar, Rafa, o slide que vai aparecer agora, nós selecionamos duas imagens, que é uma imagem do Navio Negreiro, uma denúncia à escravidão de William Turner, é um quadro assim que primeira vez que a gente olha, a gente fala, nossa, né, uma coisa super colorida, com cores quentes, né, nós falaríamos aí, eu acho, não tenho muito conhecimento de arte, mas são cores quentes, Rafa? Vermelho, amarelo, né, laranja? Sim, assim, né? Cores quentes. E aí, quando nós olhamos assim mais apuradamente, a gente vê, né, que é um naufrágio, né, são várias pessoas no mar, então é uma imagem chocante. E depois, é uma muito famosa, que retrata sempre o texto Navio Negreiro, que é a imagem de John Moritz Rugendas, que é Negros no Fundo do Porão. Então, a análise de imagens, ela pode atrelar, sim,
outras áreas de conhecimento, e é muito importante que nós façamos também o registro quando a gente for conversar com os alunos sobre as imagens. Pode passar, Rafa? Bom, aí, pessoal, tem também uma outra proposta, que seria a leitura da reprodução do poema na íntegra, tá? Aí eu trouxe aqui um livro, né, que isso é importante também, nem que nós somos, né, nós mostremos para os alunos uma imagem do livro. O livro chama O Navio Negreiro, do Castro Alves, mas como estamos em tempos remotos, né, ainda estamos, e depois também para a vida, eu vou dizer assim, o livro e o texto inteiro, a reprodução inteira do poema está nesse site que é o domínio público, né? Eu acessei para colocar aqui para vocês o texto na íntegra. Bom, número 10, pode passar, Rafa, por favor. O número 10 propõe a análise do poema nos seguintes aspectos. Aí já é uma análise mais minuciosa, né? Aí entra outra habilidade de suporte, que já é uma habilidade de 8º ano e 9º também, né? Que é a análise dos efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem. Nós sabemos que o texto Navio Negreiro, ele é repleto de figuras de linguagem, né? E isso é importantíssimo que nós falemos para os alunos, porque é um conteúdo de 8º ano, de 3º bimestre. Então, ele tem que ser falado com as crianças neste momento do ano, tá bom? Pode passar, Rafa. A sequência, dando continuidade, número 11, nós temos aí como a leitura dramatizada, a proposta da leitura dramatizada do canto. Aí a gente pode propor também, né, como criatividade, elementos sonoros, quando os alunos forem fazer a leitura dramatizada, propor para eles, em tempos de podcast, né, pessoal? Fundo musical, sons da natureza, pode colocar o som do mar e eles fazendo a leitura. E depois, continuando, a número 12, uma apresentação de trabalhos. Tá? Então, a gente vai pedir para os alunos que eles filmem ou gravem a dramatização. E aí também é uma forma de divulgar a leitura na escola. E após esse registro que eles fizeram com um vídeo ou com um podcast, né, a gente pode publicar este trabalho nas redes sociais da escola ou do professor, ou até mesmo de onde eles moram, né? É importante também que essa atividade ela é muito adaptável também aos alunos da educação especial, né? Então, pensando também neles, nós trouxemos aí uma sequência bem recheada de passos para que nós consigamos enxergar todos os nossos alunos, tá? Para finalizar e por falar em redes sociais, né, aí nós trazemos aí a atualidade, temos aí as hashtags, né, as famosas hashtags. Então temos aí uma que está aí totalmente atual, né, estamos vendo aí no mundo essa mobilização, que é o movimento hashtag Vidas Negras Importam, né, temos também o movimento Todos contra o Racismo, que é o Diga Não ao Preconceito. O racismo, ele não é uma opinião, ele é um crime, isso é muito importante. E aí, aqui a gente pode atrelar também outra habilidade, né, que é uma habilidade para o 9º ano, dos textos dissertativos e argumentativos, que aí já eu conheço o assunto e a partir dele eu formo o meu conceito, a minha opinião a respeito daquele assunto. E finalizando, Rafa, por favor, o último slide. Temos esse movimento também. Amar o próximo, e se não conseguir, ao menos respeite. Esse também é uma ONG aí que faz um trabalho bem legal do respeito ao próximo, do respeito à diferença, que eu acho que é diferente para mim, né? Mas eu posso não gostar, mas eu tenho que respeitar a opinião de cada um. Isso é muito importante. Pode passar, Rafa, por favor. Aí temos
os sites de pesquisa, onde nós fizemos a pesquisa para trazer o trabalho para vocês, né? Foram os sites da EFAP, o Toda a Matéria, que eu também peguei bastante coisas lá sobre o navio negreiro, e o domínio público, que é onde nós pesquisamos o site, e daí tem o YouTube, mas o YouTube ele tá lá no vídeo, o endereço do vídeo, tá bom? Então, pode passar, Rafa. Muito obrigada, pessoal. Espero que eu tenha contribuído aí um pouquinho com vocês com a estruturação de sequência de atividades focadas no 8º ano hoje, mas que dá para ser flexibilizada para os anos e os séries do ensino médio também. Muito obrigada. Eu passo a palavra agora para o Rafa. É isso, Rafa? Isso. Pessoal, essa primeira parte referente às habilidades essenciais do material de recuperação e aprofundamento, ele vai servir para todos os demais componentes que não sejam língua portuguesa e matemática. Então, o que acontece? Vou dar uma pequena introdução sobre o material que veio da SEDUC, através de um boletim CEGEB, tá certo? Foi um boletim que foi encaminhado para as unidades escolares via e-mail no dia 21/9, é o boletim número 28, que traz como um material para ser acessado via internet o documento orientador de recuperação e aprofundamento nos componentes, além de língua portuguesa e matemática. Então, agora daqui em diante, né, essas informações iniciais servirão tanto para educação física, inglês e arte, ok? Então, eu não vou ler o documento na íntegra, tá? Depois a gente vai estar disponibilizando o documento no nosso link através do acesso pelo YouTube, como a gente sempre faz, onde terá o próprio PPT, e nós deixaremos o material na íntegra, ok? Então, só dando uma destacada nessa frase, neste tópico, da introdução. Os componentes elencaram uma habilidade inicial de ano e série, e a partir dela foram identificadas habilidades de suporte, que são habilidades de outros anos e séries que contribuam para o seu desenvolvimento. Então, nesse momento, nós estamos ouvindo muito falar nessa parte de habilidade de suporte, certo? Então, o que seriam essas habilidades de suporte? Podemos analisar como sendo habilidades de pré-requisito, aonde os estudantes conseguirão desenvolver outras habilidades. Para eles conseguirem desenvolver uma habilidade mais avançada, isso é, a habilidade de uma série mais avançada, ele necessita ter habilidades desenvolvidas das séries anteriores. Então, depois nós iremos ver algumas informações referentes sobre o código alfanumérico, que aí facilitará melhor o entendimento disso. Só que antes disso, vamos imaginar o seguinte. Hoje em dia, na sociedade, nós temos muitos jogos e jogos eletrônicos ou jogos de tabuleiro que estão trabalhando com esse conceito de habilidades prévias, habilidades de suporte, os pré-requisitos. Então eu coloquei aqui em destaque 2 personagens, um arqueiro e o próprio Batman, para a gente poder analisar um pouco mais esse conceito de habilidades de suporte. Imaginando o Batman, ele é um personagem onde ele é um detetive. Para ele poder alcançar aquele nível de excelência que é apresentado tanto nas histórias em quadrinhos quanto nos filmes, ele precisou desenvolver algumas habilidades para poder chegar onde ele chegou. Então ele já não saiu investigando logo diretamente, ele precisou de outras informações, de outras habilidades, para poder dar continuidade nessa aprendizagem dele, para ele chegar onde ele chegou. No caso do arqueiro, do personagem de arco e flecha, a gente sabe que existem arqueiros exímios que conseguem disparar, por exemplo, 3 ou 4 flechas ao mesmo tempo. E ele não disparou essas 4 flechas de uma única vez, ele precisou estudar, aprender a usar o arco, aprender a dar efeito na flecha, ele aprendeu a disparar uma flecha, depois 2 flechas, até chegar nas 4 flechas. Esse pequeno desenho que eu estou tentando mostrar aos senhores é para dar uma ideia de uma árvore de habilidades que o aluno precisa desenvolver. Então, nos jogos eletrônicos, nós temos um exemplo desse conceito.
Para que o aluno ele consiga alcançar aquela habilidade que está ali no topo, ele precisou distribuir o seu conhecimento nas demais habilidades até ele chegar na habilidade principal. Então a gente consegue enxergar que essas habilidades que estão abaixo são as habilidades dos anos iniciais. E a cada ano que ele vai passando, a cada conhecimento, a cada informação que ele vai adquirindo, ele tem que desenvolver novas habilidades. E essas habilidades são essenciais para que ele consiga desenvolver a habilidade principal quando ele chegar na terceira série do ensino médio, por exemplo. Então, existe todo um caminho, toda uma estrutura para esse desenvolvimento. E aí, fazendo um aporte dessa informação para o nosso cotidiano, nós temos aí o mapa do Saresp. Nós temos o tão famoso mapa do Saresp, onde a gente já vem estudando há muito tempo, e aí nós temos as habilidades estruturantes, que são essas habilidades que ficam na etapa 1, e nós temos a habilidade que vai se aprofundando e se desenvolvendo. Né? Então, o que acontece? Para o aluno ele conseguir desenvolver uma habilidade da etapa 3, ele precisou desenvolver 2 ou 3 habilidades da etapa 1 e da etapa 2 para poder conseguir chegar na etapa 3. Então, o que acontece? Os conhecimentos são como se fossem quebra-cabeças. Cada peça de quebra-cabeça seria uma habilidade. E a combinação dessas peças facilitaria o entendimento e a compreensão naquilo que o aluno precisaria estar desenvolvendo. Então, saindo dessa parte lúdica e voltando para o documento orientador, de acordo com a Simone mostrou, nós precisamos desenvolver 3 etapas do trabalho: a ativação inicial, o desenvolvimento e a finalização do trabalho. Se o professor não conseguir desenvolver todo esse processo, ele não vai chegar no resultado final. Então, o que acontece? O percurso vai ser interrompido pela metade e o objetivo principal, que seria a finalização, que seria o desenvolvimento desse conhecimento, a apropriação plenamente dessa habilidade, desse conhecimento, vai ficar a desejar. Então, quando for desenvolver esses passos, trabalhar com muita cautela, com muita análise, com muita objetividade para poder alcançar aquilo que vocês desejam. Porque muitas vezes o professor ele acaba preparando o percurso formativo, ele acaba preparando a sequência didática, só que muitas vezes a sequência didática ela vai para uma outra direção. Então o professor ele precisa resgatar o aluno, precisa trazer de volta para poder alinhá-lo e chegar no objetivo que ele deseja. Então, para cada componente curricular foi apresentado um exemplo de como pode ser feito o trabalho de recuperação e aprofundamento. Então, neste documento, nesse material, foi apresentado um exemplo para o ensino fundamental e um exemplo para o ensino médio, de cada uma dos componentes curriculares. E aí, aqui lembrando, a gente destacou essa subfrase, porém, cada professor irá realizar o seu trabalho, considerando as diferentes habilidades essenciais a serem trabalhadas ao longo do segundo semestre deste ano, podendo usar da mesma lógica dos exemplos apresentados para favorecer a aprendizagem dos estudantes. Como dissemos, todas as orientações que trazemos nos nossos ATPCs são sugestões para o desenvolvimento do trabalho dos senhores, tá certo? Então, os senhores têm total liberdade de desenvolver o material que os senhores desejam, de atuarem da forma como os senhores desejam, mas lembrando, esse material são apenas orientações, ideias para poder facilitar o desenvolvimento de todos. Então, cada professor deve desenvolver a recuperação e aprofundamento de acordo com as necessidades que identificar dos seus estudantes. Então, isso é, reforçar e aprofundar aquelas habilidades em que o professor conseguiu observar, conseguiu perceber que ao longo desse processo de distanciamento social, de acordo com as devolutivas dos estudantes, são as habilidades que eles não conseguiram desenvolver, tá certo? E em alguns casos pode chegar até a ser as primeiras habilidades de cada bimestre, né? Porque se aqueles alunos que não deram retorno, que não conseguiram manter o contato com a escola, esses alunos que têm dificuldade em ter acesso a materiais eletrônicos, como internet, como tablet, acesso às redes sociais, acesso ao centro de mídias, então esse aluno realmente é um aluno que está
99% sendo evolutivas, então o professor precisa dar um foco maior também para esses estudantes. Então, dando continuidade, professores de componentes curriculares com 2 aulas, isto é, componente de artes, componente de língua inglesa e componente de educação física. A sugestão é que trabalhem 1 aula a cada 15 dias, focadas em recuperação e aprofundamento. Lembrando que isso é apenas uma sugestão. Cada professor pode adaptar o seu cronograma com a necessidade dos seus estudantes. Lembrando que é necessário que o professor desenvolva o currículo vigente, então isso é, o currículo do 3º bimestre, para poder também dar continuidade na parte de recuperação. Então a ideia não é parar de trabalhar o currículo vigente, currículo do 3º bimestre, para ficar trabalhando apenas a recuperação, porque senão o que vai acontecer? Vai virar uma bola de neve. Né? A gente sabe que cada bimestre existem habilidades específicas para serem trabalhadas. Conforme eu disse, existem habilidades que são pré-requisitos para o desenvolvimento de outras, mas tem habilidades que, por elas somente, são as principais. Então, elas conseguem ser trabalhadas sem a necessidade de uma habilidade prévia. Ok? Ressalva, né, em exceção, o currículo de artes, que depois a gente já vai ver. Então, a partir do dia 13 de outubro, né, foi previsto pelas aulas do Centro de Mídias focadas nessa parte de recuperação e aprofundamento. Então, lembrando também que nosso temário pedagógico, os ATPCs das semanas B, que são produzidas pelo Centro de Mídias, estão disponíveis numa playlist lá no nosso canal do YouTube, para que os professores que não tiveram acesso no dia possam acessá-las e verificar o que foi trabalhado. E também dando destaque, tal qual as aulas realizadas atualmente no Centro de Mídias, essas aulas serão baseadas no currículo paulista, no caso do ensino fundamental, e no currículo oficial vigente, no caso do ensino médio. Como todos sabem, ainda no ensino médio, o que está em vigência é o currículo oficial do Estado de São Paulo. Né? O currículo paulista do ensino médio já foi homologado e ele estará em implementação a partir do ano que vem. Então, por isso que nós tivemos também uma consulta pública realizada sobre a implementação do currículo paulista do ensino fundamental, que eu acredito que a maioria dos professores responderam, que é justamente para a SEDUC conseguir compreender como está sendo esse processo. Ok? E com a chegada do currículo do ensino médio, fechará o ciclo. E aí vamos voltar para aquilo que nós já estamos falando desde o início do ano, desde o momento que nós começamos os nossos ATPCs, que são os famosos códigos alfanuméricos. Então, os senhores que acessaram o material do currículo paulista, os senhores que acessaram as habilidades de cada bimestre, poderão observar que o código é formado por 2 pares de letras e 2 pares de números. Então, o que esse código quer dizer? EF é o ensino fundamental, seria a etapa em que a habilidade está desenvolvendo. O primeiro par de números seria aos anos a que se refere essa habilidade. Então, se a habilidade estiver 69, é uma habilidade que vai aparecer do 6º ao 9º ano. Se a habilidade aparecer 67, é uma habilidade que aparece no 6º e 7º ano. Se a habilidade aparecer 89, é uma habilidade exclusiva do 8º e 9º ano. E o que isso quer dizer? Que ela vai se repetir? Não. A cada ano que ela vier aparecendo, ela vai se aprofundando, se tornando cada vez mais complexa para o desenvolvimento. E aí, uma habilidade se torna pré-requisito da outra. A habilidade do 6º ano se torna pré-requisito da habilidade do 7º, que se torna pré-requisito da habilidade do 8º, que se torna pré-requisito da habilidade do 9º. Se o aluno ele não conseguir compreender essa habilidade no ano que ele está, quando ele chegar no próximo ano, ele vai ter dificuldade para desenvolver a habilidade novamente. Então, essa é uma visão, é um foco que a gente precisa ter. O segundo par de letras que aparece indica o componente curricular. Então, é a sigla do seu componente. AR é arte, EF é educação física, LI língua inglesa, LP língua portuguesa. E o último par de números representa a posição da habilidade dentro de uma grade de habilidades destinadas àquele ano e àquela série.
Só que podem aparecer algumas habilidades com informações diferenciadas. Por exemplo, a habilidade de Educação Física 22, que existe um asterisco no final dessa habilidade. Todas as habilidades que vocês observarem que possuem um asterisco no final, é uma habilidade que foi criada exclusivamente para o currículo paulista. Essa habilidade não existia na BNCC. Quando foi estruturado o currículo paulista, os redatores, a equipe organizadora, percebeu que faltou alguma coisa para trabalhar um conteúdo, uma temática, então se criou a habilidade em questão e colocou-se um asterisco apenas para alertar que é uma habilidade exclusiva do currículo paulista. E aí também nós temos as habilidades que são fragmentadas. Por exemplo, em língua portuguesa, no 6º ano, nós temos a habilidade 05A e 05B. O que isso quer dizer? Originalmente, na BNCC, a habilidade 05 era apenas uma habilidade, e ela era uma habilidade muito complexa para ser trabalhada. Então, quando foi criado o currículo paulista, os redatores optaram por fragmentar a habilidade para se tornar mais fácil a ser trabalhado aos estudantes. Nós trabalhamos primeiro uma parte da habilidade e depois trabalhamos a segunda parte da habilidade em outro momento. Então, nós percebemos que o currículo paulista, em cima deste processo, foi estruturado para facilitar o entendimento desta forma. E a habilidade, ela possui a informação em si, né? Quando o professor for trabalhar o currículo, seja ele de artes, educação física, língua inglesa ou até língua portuguesa, ele precisa entender muito bem que a habilidade ela é fragmentada em alguns tópicos específicos. Então nós temos a habilidade de exemplo, que é a habilidade de arte, que é a ensino fundamental 07, arte 24. Reconhecer e apreciar artistas, grupos e coletivos cênicos de teatro de animação paulista, brasileiro e estrangeiros de diferentes épocas, investigando os modos de criação, produção, divulgação, circulação e organização da estruturação profissional em teatro. Ok, o que isso tudo quer dizer? Primeiro, a gente vai se atentar ao verbo da habilidade. Se a habilidade está pedindo apenas para reconhecer e apreciar, o professor ele tem que focar apenas em reconhecer e apreciar. Ele não vai precisar fazer com que o aluno desenvolva, aplique, analise, entendeu? Então a própria habilidade ela já está informando para o professor o que é para ser feito naquele momento. Aí o que está em vermelho é o complemento do verbo. É o tão famoso objeto de conhecimento, a temática, o conteúdo, né? Então foi adaptado para a nomenclatura objeto de conhecimento. E aí, depois que você identificou o objeto de conhecimento, vai vir os modificadores. Esses modificadores vão mostrar para o professor o que ele precisa fazer com o reconhecer e apreciar. O professor ele vai reconhecer e apreciar o que dos artistas? Ele vai reconhecer e apreciar o que do teatro de animação? Então, na hora que a gente faz a leitura e consegue identificar os modificadores, é justamente aquilo que é para ser feito com o verbo de ação. Então isso, pessoal, em qualquer parte do currículo paulista, em qualquer habilidade, vai estar sendo estruturado dessa forma. E aí o que acontece? Dentro de trabalhar a habilidade essencial, que nós vamos focar aqui no momento, na primeira série do ensino médio, ele vai pedir para identificar o patrimônio cultural, a memória coletiva e os bens simbólicos materiais e imateriais. Preparando esse material, eu fiz uma análise do seguinte: o currículo de artes, o currículo oficial, ele era subdividido em tridimensionalidade, forma, conteúdo, materialidade, e outras áreas, que agora me fugiram os nomes, aonde as habilidades focavam isso, focavam a materialidade, focavam a forma, conteúdo, focavam o processo de criação. Então, o currículo anterior ele era estruturado de uma forma. Só que quando a gente pega essa habilidade da primeira série do ensino médio, a gente vai estar falando sobre patrimônio cultural. Quando a gente fala de patrimônio cultural, a gente vem falando sobre patrimônio cultural desde a primeira série do ensino médio, desde o primeiro ano do ensino fundamental. Então, toda vez que a gente está falando sobre patrimônio, cultura, costumes, brincadeiras, jogos, vestimentas, isso faz parte do patrimônio cultural material. Quando a gente fala de oralidade, cantos,
né, que são coisas que a gente não pode palpar, nós estamos falando que faz parte da referência do patrimônio cultural imaterial. Então, o aluno na primeira série do ensino médio, ele já precisa ter esse conceito. Mas aonde que estão as habilidades de suporte para poder reforçar essa habilidade em questão no ensino médio? Estão aqui. Então, no primeiro ano, nós temos a habilidade 13, no segundo ano, nós temos a habilidade 13, no terceiro ano, a habilidade 13, quarto ano, a habilidade 13. Opa, pera lá, olha isso que eu queria destacar para vocês. Ano a ano, as habilidades elas vão se repetindo, só que elas têm um foco específico em cada ano e série. A habilidade pode ser a mesma, a habilidade 13, só que em cada ano, a habilidade 13 foca um objeto de conhecimento específico. No sexto e sétimo ano, nós temos a habilidade 16, que também é a habilidade 16 no oitavo e no nono ano. Então, o que acontece? Se o professor conseguir fazer com que o estudante desenvolva bem a habilidade do sexto ano, a habilidade 16, quando ele chegar no nono ano, essa habilidade já vai estar plena. O que vai mudar vai ser o objeto de conhecimento. E aí nós temos os passos, a avaliação, a ativação inicial, o desenvolvimento e a finalização. Pessoal, esse material vai estar com vocês no link, tá certo? Depois vocês façam o acesso e no próximo ATPC nós estaremos tirando as dúvidas. Caso as dúvidas apareçam, nos mande pelo Bitly, por favor, para que nós possamos já preparar as respostas para o próximo ATPC. E eu passo a palavra para a PCNP Daniele, por gentileza. Dani, a palavra é sua. Bom dia, obrigada, Rafa. Como vocês viram, eu sou a professora Daniela, PCNP de língua inglesa, né, de língua estrangeira moderna, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Olimpíadas de Inglês 2020. Aconteceu uma no ano passado, de 2019, e este ano, a partir do dia 1º, né, a partir de amanhã, até o dia 31 de outubro, nós teremos a Olimpíadas de Inglês. Então, eu vou pedir para o Rafa passar para vocês o slide, tá? Nós temos aí o endereço pelo site, tá? Que é o www.olimpiadadeingles.com. Então, através do site, tem como participar, tá? Tem os passos lá, você pode ver lá, tem o passo 1. Eu não estou conseguindo ver o slide, mas é um slide azul, Rafa, que está escrito assim, como participar. Exatamente, está na tela. Então tá, para mim não está aparecendo, mas eu estou olhando pelo celular, tá bom? Então tem aí como fazer o cadastro. Então nós temos aí o passo 1, né? Faça o seu cadastro e comece a usar. Quando vocês forem entrar lá no site, tem esse endereço aí, esse número de telefone, que é o 11 97 585 0888. Como que você faz? Você entra, coloca esse número nos seus contatos, tá? E você manda um oi. Quando você mandar um oi, você já vai aparecer, né? A inteligência artificial pedindo para você cadastrar, né, as suas turmas, participar. Então, você vai só ir respondendo, tá? Os passo a passo. Então, pode passar o slide, Rafa, por favor. Aí até tem uma demonstração para vocês, né, como funciona, onde você coloca um oi e ele já responde, tá? E aí ele vai sugerir que você clique no link onde vai remeter lá ao site, como o site que eu falei para vocês, tá? O site da Olimpíada. Essa iniciativa é do Chat Class e eles estão fazendo essa Olimpíada, fizeram o ano passado, foi um sucesso, e esse ano novamente. Então, eu tenho contato com alguns professores já da língua inglesa, através do WhatsApp, estou informando os professores, alguns estão me mandando mensagem no privado, e eu estou tirando as dúvidas com eles, tá? Nós gostaríamos muito que vocês incentivassem os seus alunos. É muito bacana, porque quando você clica lá, adiciona a sua turma, os seus alunos irão receber mensagens com atividades. Então, ele vai respondendo e automaticamente vai corrigindo, né, através como se fosse um jogo.
ele vai corrigindo e vai enviando uma nova pergunta. E vai passando, né, de fase até chegar. A partir de amanhã, a partir do dia 1º, já o aluno vai estar concorrendo. Não só o aluno, como o professor também, tá? Então, nós teremos esse ano a premiação, tá, para 4 alunos do estado de São Paulo, e assim serão 4 alunos de cada estado, tá? E professores também, serão 2 por estado. Então, nós temos aí uma playlist que está aparecendo para vocês aí no YouTube, como você pode acessar, né? Ó, como ver a pontuação dos seus alunos, porque quando você entrar lá no site, você vai poder ver quem são os seus alunos que conseguiram entrar. Então, vamos supor, a professora Daniela quer participar, então ela manda um oi, cadastra a sua turma, aí eu quero trabalhar só com 6º e 7º anos. Eu clico lá, 6º e 7º, vai gerar um código, onde eu pego esse código, copio, né, copio e colo lá no grupo de WhatsApp da turma e peço para que os alunos acessem. Vai aparecer a mesma coisa, ele vai adicionar o número, né, do telefone que aparece aí e vai receber lá todas as informações. E é rapidinho, tá? Então, o professor pode acompanhar as atividades, acompanhar o ranking, não só aqui dos alunos dele, da escola dele, mas também do estado e até do Brasil, tá? E tem aí como você pode participar através de formulários, através de atividades, e é uma inteligência artificial que não só vê a resposta escrita, mas também a falada, né? Então, é bem interessante para o aluno que quer aprender a falar e a ouvir o inglês, tá bom? Pode passar, Rafa? Aí nós temos os links, tá? De acesso às plataformas e os materiais. Para quem já fez a inscrição comigo lá para poder participar do grupo de WhatsApp, eu já enviei todo esse material e eu gostaria que aqueles professores que ainda não fizeram a sua inscrição, que não fizeram, que mandaram seus contatos lá no formulário, que, por favor, entrassem em contato comigo, porque é interessante, gente, incentivar os seus alunos. É como se fosse um jogo onde o aluno vai aprendendo e, querendo ou não, quando ele vê um ranking daqui da escola dele, depois, se ele vê que a escola está indo muito bem, ele consegue ver do estado. E, vamos supor que vai muito bem, né? A escola vai lá, consegue seus objetivos, ele vai conseguir ver a nível nacional, tá bom? E hoje nós também teremos uma live pelo YouTube, tá? Às 16 horas, pelo canal da Chat Class. É muito importante porque vai dar o pontapé inicial para a Olimpíada de amanhã. Então, eu gostaria que vocês incentivassem seus alunos, tanto de anos finais, como também do ensino médio, tá bom? Passo a palavra agora, Rafa, para a professora Suzane. Neste momento, eu quero agradecer, né, as escolas, em nome da diretoria, as escolas que participaram, né, foi a E-Bairro do Engano, Clodonil Cardoso, Poeta Domingues Bauer Leite e Prefeito Jofre Manuel. Então, essas escolas foram que participaram aqui do 8º concurso de redação, né, do Hospital de Amor Barretos, que trouxe o tema qualidade de vida e pandemia, como cuidar de si e dos outros em tempos de incertezas. Todas as escolas percorreram as fases. Então, nós tivemos a fase 1, que foi o momento da produção das redações das escolas. Tivemos a fase 2, que foi a avaliação nas escolas e envio delas para a diretoria. A fase 3, que foi a avaliação na diretoria. Exceto uma, né? Essa que nós estamos aí para parabenizá-la, porque foi a escolhida para participar para a fase 4, tá? Que é a avaliação no Hospital de Amor. Então, aqui eu quero parabenizar, né, a escola, a qual a redação foi escolhida, foi a Prefeito Jofre Manuel, localiza-se em Guape,
tá? Que é essa fase 4, que é a avaliação no Hospital de Amor, que estão fazendo a avaliação de 15/9 até 5/10. Então, vou aqui relatar a vocês a aluna, né, que foi escolhida, Giovana Pereira da Costa, como todos sabem, que foi do 9º ano, né? Esse concurso foi voltado somente para os 9º anos, com a professora orientadora, Simone de Ramos Custódio, e teve como título da redação Ações de cuidados durante a pandemia são necessárias. Então, parabenizo a escola e deixo para vocês, professores, né, coordenadores, que possam incentivá-los, esses alunos, a escreverem e que na próxima todas as escolas da nossa diretoria possam participar, né, dando essa chance desses alunos poderem concorrer, que é tão gostoso isso, né, quando a gente tem alguma coisa a concorrer e conquistar alguma coisa, e levar para eles, tá? Então, parabenizo as outras também, que tiveram incentivo de participar, e a escola que foi escolhida, tá bem? Muito obrigada pela atenção de vocês. Um ótimo dia. Então, pessoal, é com grande alegria que nós gostaríamos de avisá-los, né, comunicá-los, que nós teremos a partir de sexta-feira, tá, pela diretoria de ensino aqui, uma live, tá, sobre o Enem. E essa primeira live acontecerá às 15 horas na sexta-feira, tá, dia 2/10, pelo canal do YouTube NPE-BER-MIR, né, às 15 horas, com o nome #Tamo Junto no Enem, tá bom? E essa live, né, vai acontecer assim, a cada 15 dias nós iremos fazê-la ao vivo ali para os professores e alunos. Nós convidamos não só alunos do ensino médio, mas alunos também dos 9º anos, anos finais, para que participem, porque o tema será redação. Então, a cada 15 dias de língua portuguesa, tá bom? E estamos vendo também para começar de matemática também. Então, semana nós teremos dia 2 de língua portuguesa e na próxima de matemática, tá? Essa é uma iniciativa aqui da nossa diretoria de ensino, uma ideia da nossa dirigente regional, professora Vanessa, onde estaremos lá eu, professora Suzana, professora Simone, professora Iraneia, professora Caterine, né? Além de todo o suporte técnico aqui com nossos amigos Rafael, o Kleber, o Douglas, tá? E todos também aqui, a equipe de PCNPs que participarão das outras lives. Então, gostaria que vocês divulgassem nos grupos aí de WhatsApp, divulgassem no Facebook, convocassem mesmo seus alunos, porque o tema que estamos preparando agora para sexta-feira está bem animado. Queremos fazer algo dinâmico, algo criativo, né, para que os alunos possam interagir, tirar suas dúvidas ali através do chat, tá bom? Então, deixo aqui o meu convite para que todos possam participar. Certo, Simone? Passo a palavra agora para vocês. Certíssimo. Obrigada, meninas. Bom, acho que nós estamos encerrando, né, Rafa, hoje, né, pessoal, nossa contribuição com todos vocês. Parabenizando aí as escolas que participaram do concurso também, né? E convidando vocês para essa nossa ação da DE, que é o Foco Redação no Enem. Bom, eu me despeço. Não sei se a gente vai ter mais alguma coisa, alguma dúvida. Eu estou aqui de olho no chat, mas né? Ninguém falou nada, ninguém escreveu nada. Hoje está com problema, o pessoal está falando aqui para mim que está com problema de acesso também. Então, justamente por isso que nós tentaremos no próximo dia 14, que é quando nós teremos a nossa próxima TPC da diretoria, 14 de outubro, que nós façamos pelo YouTube para nós, né, tentarmos não ter mais esses probleminhas de acesso, o Teams é meio temperamental, então nós estamos tentando aí
melhorar, tá bom? Então é isso, gente. Por hoje, muito obrigada a todos. Tenham uma boa semana ainda aí, né? Temos quinta e sexta. Deus abençoe a todos vocês. Um abraço. Amém. Tchau, tchau, gente. Um bom dia a todos e um bom resto de semana. Tá? Fique com Deus. E vamos participar aí da nossa live, né, Simone? Sim. Tamo junto Isso no aí, gente. Vamos se ligar, galera. Obrigada, gente. Obrigada. Parabéns para vocês, PCNPs. Obrigada a todos. Tenham um bom dia. Obrigada. Foi ótima a TPC. Muito boa, tá?